Alô galera, como é que estão vocês? Beleza? Passamos um pouquinho de tempo aí distantes, mas estamos aqui de volta. Então, hoje nós vamos ter um assunto bem interessante que nós vamos conversar sobre os autistas. Talvez seja um assunto um tanto quanto longo, que eu tenha que particionar em alguns outros vídeos. Mas não perde o foco não, porque é muito interessante isso, principalmente para um país em desenvolvimento educacional como é o nosso Brasil. Então vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal, que vocês ativem as notificações e não se esqueçam de dar aquele like, ok? Então, logo após a vinheta, nós vamos começar a bater aquele papo show de bola, ok? Grande abraço, até mais! Educacionando na área. Agora nós vamos ter aquela conversa entre mim e vocês, ok? Então, o tema de hoje seria exatamente o seguinte: a criança autista na escola regular. Esse é um tema bastante polêmico e um tanto quanto longo, então acredito que eu tenha que particionar ele em alguns outros vídeos, porque nós vamos fazer uma comparação da questão do autista com deficiência mental, com a inclusão da criança autista, com o autismo atípico, com a síndrome de Asperger e atividades lúdicas para crianças autistas. Então, vou dar início a esse nosso papo falando diretamente sobre um pouquinho de classificação da deficiência mental, né? O nosso funcionamento intelectual geral é significativamente abaixo da média, é classificado como deficiência mental. É oriundo do período do desenvolvimento, concomitante com limitações associadas a duas ou mais áreas da conduta adaptativa ou da capacidade do indivíduo a responder adequadamente às demandas da sociedade. Então é muito ligada à área social, como a criança ela fica deslocada por ter uma deficiência mental em relação à sociedade. Então a deficiência mental ela refere-se às pessoas com padrão intelectual reduzido, consideravelmente abaixo da média normal. Já o autismo, ele tem uma grande associação com a deficiência mental, desde que leve até o severo, sendo até que se considera que a gravidade desta deficiência mental não está necessariamente associada à gravidade do autismo. Vamos lá, vamos ser mais práticos. O autismo é uma desordem que faz parte de um grupo de síndromes chamadas de transtorno global do desenvolvimento, definido por alterações presentes antes dos 3 anos de idade e que se caracteriza por alterações qualitativas da interação social, afetando a capacidade de comunicação e o uso da imaginação. Nós vemos o transtorno autista, que no transtorno autista consiste na presença de um desenvolvimento comprometido ou acentualmente anormal da interação social e da comunicação em um repertório muito restrito de atividades e interesses. As manifestações do transtorno variam imensamente dependendo do nível de desenvolvimento e da idade cronológica do indivíduo. Dá para se conceituar o autismo como um transtorno global do desenvolvimento. E eu separo algumas características, né? Um desenvolvimento anormal ou alterado, manifestado antes dos 3 anos de idade. Apresenta uma perturbação característica do desenvolvimento em cada um dos 3 domínios seguintes, que são as interações sociais, a comunicação e o comportamento focalizado e repetitivo. E, por fim, manifestações específicas como fobias, perturbações de sono ou da alimentação, crises de birra, agressividade ou até mesmo
autoagressividade. Bom, o autismo é uma inadequacidade no desenvolvimento que se manifesta de maneira grave por toda a vida. Ele aparece tipicamente nos 3 primeiros anos de vida, como já falei anteriormente. E nós podemos encontrar, para detectar, definir, eu diria melhor realmente detectar uma criança autista, os seus principais sintomas, que é o relacionamento anormal com pessoas e eventos e objetivos, distúrbio no ritmo de aparecimentos de habilidades físicas, sociais e linguísticas, reações anormais às sensações, as funções mais afetadas são a visão, a audição, tato, olfato, gustação, dor, equilíbrio e maneira de manter o corpo, a fala e linguagem ausentes ou atrasadas, certas áreas específicas do pensar presentes ou não, e também o ritmo imaturo da fala, restrita compreensão de ideias, uso de palavras sem associação com significado. Embora existam conceitos diferentes, todos apresentam especificamente dificuldades acentuadas no convívio social, na aquisição e utilização da linguagem e no comportamento inadequado. Então, eu tendo a caracterizar o autismo como algo que apresenta-se nas mais variadas formas, embora pessoas com autismo possuam comportamentos e atitudes semelhantes entre si. As características mais comuns de uma criança autista são elas usam as pessoas como ferramentas, resiste à mudança de rotina, não se mistura com outras crianças, preferência pela solidão, demonstra extrema aflição sem razão aparente, apego não apropriado a objetos, não mantém contato visual, age como se fosse surdo. Você fala com a criança simplesmente não te atende, nem sequer olha para você, ela age como se fosse surda. Ausência de resposta aos métodos normais de ensino, não demonstra medo de perigos. Veja bem, isso é importantíssimo para nós lidarmos com uma criança autista, pois ela não demonstra medo de perigos. Riso e movimentos não apropriados, ela costuma resistir ao contato físico, uma acentuada hiperatividade física, habilidade motora irregular, repete palavras ou frases em lugar da linguagem normal, insiste em repetição, tendência a ser insistente, tem um pequeno poder de concentração, gira objetos de maneira bizarra e peculiar, às vezes costuma agir de maneira agressiva e destrutiva. Também podemos dizer que o modo de comportamento indiferente e arredio é outra característica e é extremamente apegada ao passado. Bom, o objetivo principal do canal Educacionando é justamente trazer uma crítica à educação do Brasil. E para trazer essa crítica, nós temos que, neste momento, falando da criança autista, tentar demonstrar como nós podemos fazer a inclusão da criança autista. Bom, a inclusão social pode ser conceituada como sendo o processo pela qual a sociedade se adapta para poder incluir em seus sistemas sociais gerais pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade. A inclusão social, ela constitui, então, um processo bilateral no qual as pessoas ainda excluídas e a sociedade buscam, em parceria, equacionar problemas, decidir sobre as soluções e efetivar a equiparação de oportunidades para todos.
Bom, existem pontos fundamentais para a inclusão de uma criança autista na escola. Para isso é fundamental que todos os envolvidos, todos, a família, amigos, escola, os tratem normalmente, tentando entendê-los na sua forma de ser, proporcionando tratamento em todas as áreas que precisem. Deveria haver mudanças não só curriculares, mas fundamentalmente nas atitudes no que diz respeito às pessoas envolvidas nesse processo. E aí fica a colocação, fica a sugestão. Vamos lá. Iniciar a inclusão na escola comum ainda na educação infantil. A idade da criança igual ou com mínima diferença das demais. Capacitação para os professores e funcionários, colaboradores do colégio. Aceitação da turma e do professor. Orientação e participação da família. Nossa, isso é fundamental. Sala de aula bem organizada e na mesma distribuição todos os dias. O autista, ele segue padrões. Então é necessário que a sala de aula esteja bem organizada e na mesma distribuição todos os dias. Pedir para que seu aluno olhe sempre em seus olhos. Coloque-o sempre o mais próximo possível de você. Utilize recursos visuais, coloridos, enfim, que chamem a atenção, pois o autista ele tem essa característica de se fechar em um mundo próprio. Então, existe a possibilidade de nós conseguirmos chamar a atenção dele com recursos visuais, coloridos, enfim, todos os recursos possíveis que estão à mão de um professor de qualidade. Manter o máximo possível a rotina da sala e da escola. Como eu disse anteriormente, o autista ele tem um padrão repetitivo. Então, se você mantém uma rotina, ele consegue seguir isso e participar da educação normalmente. Estimular amizades, trabalhar o concreto, repetir atividades para a criança poder acompanhar e compreender o que está trabalhando. Elogiar sempre que se destacar. Nossa, isso é muito fundamental, não somente para as crianças autistas, mas para as crianças no geral. O professor ele tem que mostrar, nossa, parabéns, você se destacou, isso valeu a pena, entendeu? É fundamental. Regras e disciplina bem estabelecidas como as demais crianças. Não é criar regras especiais para eles. São as regras bem estabelecidas para ele e para as demais crianças. Não é criar algo especial para ele. Não diferenciar obrigações e direitos das demais crianças. Ter materiais imobiliários adaptados. Ter uma preparação da comunidade escolar, entendeu? A sociedade que é criada dentro do ambiente escolar, fazer a adaptação curricular, isso também é fundamental para a inclusão realmente do autista. A adaptação curricular está inserindo o aluno, a criança autista dentro dela e, fundamentalmente, a inserção na política da inclusão do projeto político pedagógico, o famoso PPP, que nós pedagogos batalhamos tanto com ele. Então, a inserção política na inclusão do projeto político pedagógico, o PPP da escola. Bom, pessoal, eu não vou me alongar muito mais, porque, como disse, é um assunto bastante grande e teremos mais vídeos para falar sobre isso, entendeu? Então, eu conto aí com a colaboração de vocês, que vocês assistam, que vocês curtam ou não curtam, que vocês participem e coloquem a opinião de vocês. No próximo vídeo nós iremos trazer o autismo atípico e poderemos também continuar esse debate de uma maneira bem calorosa e bem que possa realmente nos consolidar
para trazer uma educação de valor para a criança que sofre este problema, que é o autismo, mas que é um ser humano como todos nós. Então, um grande abraço a todos. Wander Araújo, beijo no coração. Até a próxima, pessoal.